Nesse tutorial, a gente vai aprender um pouquinho sobre a interface geral do software da PalmSense. Bom, primeiramente, o software da PalmSense ele é composto por 3 modos de análise, que estão aqui no canto superior esquerdo. O modo científico, o modo analítico e o modo corrosão. A principal diferença entre esses 3 modos são as técnicas disponíveis e o tratamento dos dados obtidos, que vai ser específico para cada uma dessas técnicas e para cada um desses modos. Bom, na parte superior, nós temos os ajustes configuracionais e o carregamento e salvamento de curvas e arquivos. Em método, nós podemos carregar um método ou salvar um método. Se eu clicar para carregar um método, aqui são alguns métodos previamente que já vieram com o software. Eu posso clicar, escolhendo qualquer um deles, e pedir para abrir. Aqui são os parâmetros programados dentro da técnica de voltametria linear. Estão todos aqui. E eu posso rodar esse método previamente salvo anteriormente. Caso eu queira fazer alguma alteração, por exemplo, quero mudar a faixa de corrente, e eu quero salvar esse método, eu vou em método, save método e mudo. Por exemplo, e ponho para salvar. Em curva, eu posso carregar uma curva como um branco. Por exemplo, se eu quiser subtrair depois um analito que eu vou adicionar em uma outra medição, adicionar uma curva em cima de alguma outra que já esteja na tela, salvar uma curva que eu acabei de obter, salvar todas as curvas visíveis. Aqui eu tenho o salvamento automático dos meus dados e aqui os ajustes de salvamento. Carregando uma curva, aqui são curvas também que já vieram com o software. Eu posso escolher uma aleatoriamente e clicar em abrir. Notem que a curva ela não está completa aqui. Se eu quiser ver totalmente a curva, basta clicar na ampulheta. Aqui está, nossa voltametria linear. Se eu quiser adicionar uma curva em cima dessa, eu venho aqui, adicionar uma curva. Vamos adicionar uma outra. A mesma curva, aliás, em cima. Aqui do lado a gente pode ver as duas adicionadas. Aqui são os parâmetros da medida mesmo, o iniciar, ir para a próxima etapa, abortar a medida ou esperar, aguardar, como se fosse um pause mesmo. E esses mesmos parâmetros estão aqui em cima do gráfico que é obtido. Em plot, a gente vai ter todo o ajuste da curva obtida mesmo. Aqui estão os eixos, dá para mudar o eixo do gráfico, mudar o símbolo, dá para copiar a imagem e exportar os dados diretamente para Excel. E todas essas opções também estão disponíveis aqui, ao lado do gráfico. Em picos, a gente vai ter o tratamento de dados, como detecção de picos, remoção e operação dentro das curvas, como subtração, multiplicação ou até mesmo adição de uma curva pela outra. Novamente, esses mesmos parâmetros são encontrados aqui em cima do gráfico. Em script, a gente tem a possibilidade de fazer medidas sequenciais. E não só medidas sequenciais, mas fazer etapas sequenciais. Por exemplo, aqui uma medida de ACP, monitoramento de
potencial de circuito aberto, depois eu vou setar a corrente em um determinado valor, esperar um determinado tempo e fazer uma medida de detecção amperométrica. Eu posso repetir isso mais de uma vez, além de adicionar todas essas opções que estão aqui. Também posso salvar esse script e deixar ele pronto para realizar novamente depois. Em Tools eu tenho as ferramentas. É importante enfatizar que sempre quando for utilizar o software, 60 Hz deve estar ativado. E caso o equipamento esteja acoplado com algum periférico, como por exemplo um digitador, essa opção deve estar ativada, ou o bipotenciostato, ou o multiplex. É aqui que é selecionado os acessórios. Bom, aqui em cima está a parte de configuração. Aqui a parte de conexão, é aqui que a gente vai conectar o nosso equipamento e desconectar. Caso ele não seja encontrado, basta clicar nessas duas setinhas verdes, que é como se fosse uma atualização para ele encontrar o dispositivo. Aqui do lado esquerdo estão as técnicas listadas, as técnicas disponíveis dentro do modo selecionado. Embaixo das técnicas, a gente vai ter todos os parâmetros que podem ser programados dentro dela. É importante destacar que em todas essas técnicas existe um pontinho de interrogação ao lado que a gente pode clicar para aprender um pouquinho mais sobre a técnica e até mesmo tirar dúvida, para ver se é realmente o que eu preciso fazer, ele tem exemplos, além de explicação de alguns parâmetros. Isso para os 3 modos. Aqui é importante destacar, o próprio software avisa quando alguma das técnicas não está presente no modo que você selecionou. No caso, a detecção amperométrica não é usada no modo analítico, só no modo científico. No modo analítico, a gente vai ter essas 4 técnicas. No modo analítico, o que é legal destacar é aqui em análises, a gente pode programar uma curva de calibração por adição de padrão ou por calibração. No final, a gente adiciona o analito e vai ter o resultado direto em concentração com base na curva que foi construída. No modo corrosão, novamente, ele avisou. A gente tem um campo específico que a gente pode colocar as características do nosso metal analisado, como a área da superfície, o peso equivalente, a densidade e os parâmetros de Tafel. Na região central, a gente vai ter o gráfico, o tratamento de dados, e aqui em cima nós temos tanto o eixo X quanto o eixo Y em valor, além da possibilidade de mudança do eixo Y. Se eu quiser copiar esses dados, basta clicar aqui. Se eu quiser exportá-los para o Excel, mais fácil ainda, é só clicar aqui. Na aba específica para corrosão, a gente tem o tratamento de dados de corrosão, que pode ser feito o RP, análise de Tafel, e aqui a gente vai ter os parâmetros dados em logaritmo. Aqui é o controle manual, como se o potenciostato servisse como uma fonte. Então essas são as principais áreas do nosso software: ajuste de configuração, ajuste das técnicas, ajuste do resultado experimental e a legenda.